Meus amados irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. É com muito prazer que trago até vocês mais uma mensagem especial vinda do coração de Deus. Esta mensagem faz parte das 8 que eu preguei na Semana da Paixão, ano 2014, no Templo Central da Igreja Batista Maranata de Brejo Santo, estado do Ceará, igreja da qual tenho o prazer de ser pastor. Naquela semana eu preguei todas as noites a respeito do julgamento mais injusto da história, que foi o julgamento de Jesus Cristo. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo atue no seu coração através desta mensagem e que no final você possa chegar a uma decisão espiritual que glorifique o nome de Jesus e que edifique também a sua vida. Um grande abraço em nome de Jesus e vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 18, versos 12, 13 e 14, aí pula para o 19, 20, 21, 22, 23, 24, quem encontrou, dê glória a Deus. Quantos aqui desejam ouvir uma palavra quentinha do altar de Deus? Leiamos o que é que diz a palavra do Senhor. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano ou naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Deixe a sua Bíblia aberta, porque vamos precisar dela durante a palavra. Todos sejam bem-vindos às celebrações da Semana da Paixão 2014. Nestes 8 dias, nossos corações estarão voltados para o julgamento mais injusto da história. O julgamento de Jesus não foi apenas o maior julgamento, mas o mais injusto julgamento. Se você analisar as Escrituras, você verá, dá para notar só em ler as Escrituras. Se você comparar as Escrituras
com o direito judaico, você ficará mais decepcionado ainda com aqueles que julgaram Jesus. A palavra de Deus, ela mostra que Jesus padeceu não apenas o maior julgamento de todos os tempos, mas que o seu julgamento, a forma como julgaram o homem, como prenderam e julgaram e mataram o homem, foi uma injustiça tremenda e sem igual. Ninguém foi injustiçado como Jesus. Talvez você esteja aqui nesta noite se julgando injustiçado. Ninguém foi injustiçado como nosso Senhor. Estaremos durante toda a semana mostrando o julgamento de Cristo, e durante as mensagens mostrando como que Jesus foi injustiçado. Eu não estou vendo ninguém na mesa de som lá e dando microfone aqui no altar. Ninguém na mesa de som e dando microfone aqui. Eu já pedi, irmãos, que deixe uma pessoa na mesa de som, em nome de Jesus, que as pessoas ficam ouvindo de casa. Eu pergunto a vocês: Jesus era justo? Se era, diga era. Jesus era justo? Era. Então ele não merecia aquele julgamento. Se você analisar aqui no capítulo 18, Jesus está entrando no jardim do Getsêmani para orar, e chegam soldados para prenderem a Jesus. Judas vem junto, porque Judas sabia onde era que Jesus gostava de orar. E chegaram aqueles homens, dezenas de homens, para levarem Jesus preso. E a partir daquele momento começa o julgamento de Jesus. O julgamento que durou não mais de 20 horas. O julgamento de Jesus, aliás, entre a prisão de Cristo e a morte de Jesus, prisão, julgamento e morte, não chegou a 20 horas. Essa semana estarei mostrando aí em uma mensagem sobre o relógio da paixão. Estarei mostrando o relógio da paixão. A hora que prenderam ele no Getsêmani, a hora que ele foi levado perante Anás, a hora que ele foi levado perante Caifás, a hora para cada acontecimento. Vai ter uma noite que estarei mostrando para vocês o relógio da paixão, para vocês verem que julgamento rápido, como julgaram e condenaram o homem rapidamente. Jesus compareceu perante Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, perante o Sinédrio, e depois foi levado à cruz. O julgamento de Jesus foi muito injusto. Ele primeiro é levado perante Anás. Você leu? A primeira pessoa a receber Jesus foi Anás. E esse Anás, juntamente com os demais que julgaram a Cristo, cometeram injustiças irreparáveis. Eu gostaria de falar para vocês aqui algumas injustiças que Jesus Cristo sofreu nesse julgamento. Por exemplo, segundo o Código Penal judaico, ninguém podia ser preso, nem julgado, nem condenado através de uma traição. Se o tribunal descobrisse que o réu tinha sido traído, ele era absolvido na hora. Aqueles que julgaram a Jesus sabiam que Jesus estava ali porque tinha havido um traidor,
E esse traidor foi pago por eles mesmos para Judas trair a Jesus. Esse traidor recebeu dinheiro dos próprios, entre aspas, juízes, entre aspas. Então eis aí a primeira grande injustiça. Eles que julgaram Jesus sabiam que o Código Penal judaico dizia: não se pode julgar um homem que comprovadamente foi traído. Alguém me ouve, diga amém. E a palavra de Deus diz que quando Judas chegou, que beijou Jesus, Lucas disse que Jesus falou assim: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem. Diga: Judas foi o traidor. Primeira infração gravíssima, traição. O Código Penal judaico também dizia que ninguém podia ser preso, nem julgado, nem tampouco condenado, se não fosse pego em flagrante ou com a mão na massa. Não podia ser preso. Só podia prender um homem se ele fosse pego em flagrante. Essa era a lei. Eu pergunto a vocês: Jesus estava com a mão na massa? Que massa? Se você ler o Evangelho de São Lucas, Jesus não estava cometendo nenhum crime. Jesus estava orando no Getsemane. E diz que a sua oração era tão intensa que seu suor se tornava em gotas de sangue que escorriam. E a Bíblia diz que ele entrava em agonia em sua oração, dizendo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. E enquanto Jesus orava, diz que seu suor tornava em gotas de sangue, por causa do nervosismo humano que ele estava. E nesta hora, Jesus é preso. Fazendo o quê? Que crime ele estava fazendo? Que crime ele estava fazendo para ser preso? Qual flagrante? Ele estava orando. Alguém me ouve? Diga amém. Alguém me ouve? Dê glória a Deus. Muito bem. O Código Penal dizia que só quem podia fazer o interrogatório do preso era o tribunal. O homem só podia ser interrogado no tribunal. Só uma assembleia reunida, previamente marcada a hora, só essa assembleia podia dirigir perguntas ao preso. Mas onde nós lemos hoje, mostra que não foi Jesus interrogado primeiramente por um tribunal. Foi um homem que começou o interrogatório. Infração gravíssima. E o nome deste homem você leu. Como se chama este homem? Como se chamava? O nome dele era Anás. Mas quem era Anás? Quem era Anás? Veja o verso 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietando-o, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Olhe para cá. Quem era Anás? Anás era um homem velho, sogro de Caifás. Diga homem velho. Diga homem velho. Sogro de Caifás. Ele era um homem velho, um velho homem. Estou falando de idade mesmo, avançada. Sogro de Caifás. Quem era Anás? Se você analisar, Caifás, aliás, Anás era um chefe
religioso. Anás era um chefe religioso, um chefe da religião de Jeová, a religião judaica. Ele era chefe da religião de Jeová. Você conhece Jeová? Você conhece Jeová? Eu não estou perguntando de Alá, não, estou perguntando de Jeová. Quem é que conhece Jeová? Que Alá quem conhece são os muçulmanos, mas a igreja de Deus conhece Jeová. Os muçulmanos conhecem Alá, você conhece Jeová. Diga amém. Anás era chefe da religião de Jeová, porém incoerente. Pense num velho incoerente e transgressor. Segundo a história, Anás teve 5 filhos. Todos os 5 ele colocou para ser sumo sacerdote. Olha aqui, desvia a atenção não, senão você não pega. Alguém quer que fogo desça sobre sua vida? Que negócio é esse? Alguém quer que fogo de Deus desça sobre sua vida? Assim tá, escute aqui. Anás tinha 5 filhos segundo a história, e colocou os 5 para serem sumos sacerdotes. E por fim, não tinha mais filho, ele colocou o genro. E como é o nome do genro? Está aí na tua Bíblia, você lê, o nome dele era Caifás. Era um velho sumo sacerdote incoerente e grosseiro, transgressor. Por quê? Segundo a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, só podia existir um sumo sacerdote de cada vez. Não podia existirem 2 sacerdotes principais ou 2 sumos sacerdotes de uma vez. Anás colocou os 5 filhos para serem, depois colocou o genro. E aqui vocês observam que aqui, pelo menos aqui existem outros textos bíblicos que mostram, mas aqui você já vê 2 sumos sacerdotes. Dá para você ver, olha comigo aí o verso 13. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás. Era o que aí? O sumo sacerdote. Nesse texto, quem é o sumo sacerdote? Como é o nome desse sumo sacerdote aí? Como é o nome desse sumo sacerdote, hein? Caifás. Grita forte, Caifás. Como era o nome dele? Como era o nome desse sumo sacerdote? Pronto, agora passe para o versículo 21. Jesus disse: por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. 22. Dizendo Jesus isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? É assim que fala o sumo sacerdote? Agora, que sumo sacerdote aqui o guarda está se referindo? Anás. No verso 13, quem é o sumo sacerdote? Caifás. No verso 22, quem é o sumo sacerdote? Vocês estão pegando, parabéns, vamos lá. No verso 13, quem é o sumo sacerdote? Muito bem. E no verso 22, quem é o sumo sacerdote? Quer dizer que tinham 2. Dá para perceber que a coisa aqui não está boa? Dá para perceber que a religião estava desmantelada? Dá para perceber que o povo de Deus estava liderado agora de maneira errada, porque Deus havia estabelecido um sumo sacerdote apenas, agora tinham 2. Alguém me ouve? Diga glória a Deus. Diz para o irmão que está perto de você: vai descer um fogo tão grande hoje aqui que tu nem sabe. Pergunta se ele acredita. Se ele acredita, manda ele dar um glória a Deus aí bem forte aqui nessa noite, em nome de Jesus.
Eu pergunto a vocês: esse é o maior glória a Deus que você pode dar na Semana Santa? Não é não, então dê o maior, vai. Aleluia. Pois bem, esse sacerdote interesseiro colocou os 5 filhos para serem sumos sacerdotes, colocou até o genro para ser sumo sacerdote. Ainda tem uma coisa que eu quero dizer a vocês aqui, olhem para cá, olhem para cá. Sabe quem podia ser um sumo sacerdote? Para ser sumo sacerdote tinha que ser parente, tinha que ser ligado à família de um homem lá do começo da Bíblia. Só podia ser sumo sacerdote se fosse da família de um sacerdote primeiro lá do começo da Bíblia. O nome dele, quem sabe? Parabéns, Arão foi o primeiro sacerdote e o primeiro sumo sacerdote. Então, o filho de Arão podia ser, o neto de Arão podia ser, o bisneto podia ser, aqueles que fossem da linhagem araônica podiam ser sumos sacerdotes. Estimula-se que de Arão até Jesus cerca de 88 sumos sacerdotes se levantaram. Mas eu vou contar um segredo para você: não há registro nenhum, nem na Bíblia, nem nos escritos de Flávio Joséfo, que é um dos melhores escritores do mundo, de que Anás pertencia à família araônica. Não tem historiador que concorde que ele pertencia à família araônica. Se esses historiadores não concordam, nem a Bíblia concorda, já está apontando para que Anás ocupava um ofício para o que não era chamado. Alguém me ouve e diga: estou ouvindo. Vai acumulando informações aí, vai acumulando. Daqui a pouco você entende onde é que eu quero chegar. Eu estou rodeando, até chegar onde eu quero. Esse Anás não prestava. Pense num velho ruim. Ele só tinha o nome de pastor, só tinha nome de sumo sacerdote. Ele era injusto, ele era incoerente, ele era interesseiro. Pôs seus filhos para serem sumos sacerdotes, e quando ele chega, ele aqui é um sumo sacerdote, e o sogro, o genro dele do lado de lá era sumo sacerdote também. Já estava transgredindo a lei de Deus, mostrando que com isso ele não estava apto para resolver assuntos espirituais. Quantas pessoas se levantaram na história tentando resolver problemas espirituais sem ter autoridade nenhuma. Só quem pode resolver problemas espirituais é quem tem vida no altar. Alguém me ouve? Diga glória a Deus. Querem saber mais? Digam glória a Jesus de Nazaré. Pois bem, Bispo Amaro, ei, olha para cá. Então, o Anás ocupava um ofício que ele não devia ocupar. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês nesta noite. Se você analisar na história bem direitinho, examinar a Bíblia em Lucas capítulo 1, se você analisar no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, você vai descobrir uma coisa muito interessante. No sentido oficial e legal, o último sumo sacerdote foi assassinado por Herodes Antipas. Bispo Amaro, quem era ele? Eu lhe respondo já. A Bíblia Sagrada diz que tinha um casal chamado Zacarias e Isabel. Como era o nome dos dois? Zacarias e Isabel. Repete o nome desse casal aí para eu escutar bem forte, igreja. Como era o nome desse casal? 1, 2, 3 já. Diz aí o nome desse casal. Esse casal, diz a palavra de Deus, eu vou ler na íntegra. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote, diga sacerdote, chamado Zacarias, diga, chamado
Zacarias, a Bíblia diz que ele era do turno de Abias, e sua mulher se chamava Isabel. Ela era uma das filhas de Arão. Zacarias era sacerdote do turno de Abias, e Isabel era uma descendente de Arão. Diga, descendente de Arão. Diga, descendente de Arão. Eu vou dizendo, vocês vão me ajudando, viu? Eu digo, Zacarias, sacerdote. Você vai dizer, do turno de Abias. Vai fazer? Vamos lá. Zacarias, sacerdote. Mais forte, do turno de Abias. Vamos lá. Zacarias, sacerdote. Zacarias, sacerdote do turno de Abias. Agora eu vou dizer Isabel. Aí você vai dizer assim, descendente de Arão. Entendeu? Arão era o primeiro sumo. Arão foi o primeiro sumo. Então você vai repetir comigo, vamos lá. Zacarias, sacerdote do turno de Abias. Vai forte. Isabel, filha de Arão. Escute aqui. Se Isabel era da descendência de Arão, e Zacarias do turno de Abias, alguém me ouve? Dê glória a Deus. A Bíblia diz que eles eram velhos e não podiam gerar filhos. Deus ouviu a oração dos dois e lhes deu um filho cujo nome era. Agora escute aqui. Você só tem esse registro aqui do sacerdócio vindo de Arão. Então, se você chegar nesta noite comigo a uma conclusão, você há de dizer por aí de hoje em diante que o último sumo sacerdote legal, já descobriram quem foi? João Batista. Diz isso forte. Já descobriram o nome desse sumo sacerdote? O derradeiro se chamava? Ele não era reconhecido, mas ele era sacerdote. E eu vou te mostrar, te dizer aqui porque ele foi o último sumo sacerdote. Escute aqui, pelo amor de Deus, nesta noite você tem que ouvir esse recado. Escute o que foi que o último sumo sacerdote fez. O nome dele era, mais forte, João Batista. O nome dele era. Escute como foi que ele encerrou o ofício sacerdotal. Escute. O sumo sacerdote, desde o tempo de Arão, ele fazia assim. Você chegava lá e dizia: seu sacerdote, eu cometi um pecado, eu não dei meu dízimo esse mês, eu briguei com o irmão na igreja, o que é que o senhor pode fazer por mim? Ele dizia: vá lá, escute essa, traga um cordeiro, traga um animal, que quando você chegar eu coloco minhas mãos em cima desse animal, transfiro o seu pecado para esse animal, e esse animal morre e você fica sem pecado. Alguém me ouve? Diga amém. Sabe, que eu matei, o que é que eu faço? Eu roubei, trago um animal, trago um cordeiro. Alguém já está entendendo aí o que eu quero dizer? Louvado seja Deus. Escute aqui, aleluia. Então o sumo sacerdote vinha, dizia: o que é que você fez? Eu roubei. Pois bem, confesse que pecou. O sumo sacerdote pegava aquele cordeiro, colocava as duas mãos sobre o cordeiro, e o pecado daquele homem simbolicamente passava para aquele cordeiro. Agora escute o que eu estou dizendo. Lá está João Batista no deserto da Judéia. Lá está João Batista lá no Rio Jordão. E quando ele estava lá, estava batizando, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede, o reino de Deus chegou até vocês. Cobras venenosas, cobras, serpentes venenosas. E quando ele falava, lá vem Jesus entrando no meio da multidão para se batizar. E ele muda o discurso. Agora João não diz mais cobra venenosa, ele diz: aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode exaltar e dizer ao Senhor? Escute aqui. João Batista, como último sumo sacerdote, chega lá e diz: o que é que o senhor quer? Diz: eu quero ser batizado por você. Eu quero ser batizado por você. João Batista disse: eu aqui preciso ser batizado com o teu batismo, e tu vens a mim? Aí Jesus disse: vem, João, porque me convém cumprir toda a justiça. Muitas pessoas não sabem o significado do batismo de Cristo.
O significado do batismo de Cristo foi esse, pastor Cabral. Vem cá, para eu te dizer aqui agora. É porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que passar para o animal, para o cordeiro, o pecado do povo. Então quando João Batista, o último sacerdote, olhou, lá vem Jesus entrando, ele diz: eis o cordeiro de Deus. Quem está entendendo? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou já cumprir meu papel de sumo sacerdote. Sumo sacerdote clama e coloca o pecado do povo naquele sacerdote, naquele cordeiro. Então ali está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vou batizar não, ele disse: me batize. Batizo não, batiza não, eu batizo. Aliás, se eu não batizo não, me batizo, me batizo, me batizo. Convém-me cumprir toda a justiça. Aí João entendeu: eu sou o sumo sacerdote, ele é o cordeiro de Deus. Eita, eu sou o último sumo sacerdote. Aí João Batista tem a visão do pecado do mundo inteiro. Ele diz: já sei o que é que Deus quer. Pega o pecado de toda a humanidade e pega Jesus, ó, batiza nas águas, e o teu pecado foi transferido para Jesus. Quem entendeu, aplauda a meu Jesus agora. Aplauda mais forte, da glória a Deus, igreja. Quando João Batista recebeu a imposição das mãos do último sacerdote, sumo sacerdote João Batista estava naquela hora simbolicamente transferindo a responsabilidade dos nossos pecados para Jesus. Aí ele foi da cruz e pagou a nossa miséria. Aleluia. Ouviu? Diga amém. Ouviu? Diga glória a Deus. Então esse Anás que foi julgar Jesus, isso não era gente. Se você analisar na história aí no capítulo 18, onde estamos considerando, o bicho era ruim. Você sabe o que eram as duas coisas que Anás ficava incomodado em Jesus? Anás se preocupava com duas coisas. Olha o verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de quê? Dos seus discípulos e da sua doutrina. Tem uma caneta aí, grifa: discípulos e doutrina. Se alguém te perguntar a partir de hoje: irmão, o que era que mais incomodava Anás? O que mais incomodava Anás na pessoa de Jesus? Você vai dizer: primeiramente os discípulos. Em segundo lugar, o que? A sua doutrina. Escute aqui. Anás era preocupado com os discípulos de Jesus. Ele fez muitas perguntas a Jesus sobre os discípulos deles. Por quê? Eu vou dizer para você já já. É porque um discípulo verdadeiro, ele anda, fala e segue à risca tudo o que o seu chefe faz e manda. O prazer de um discípulo é andar do jeito que o professor anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Anás começou a prestar atenção. Tudo que Jesus dizia, Pedro repetia. Tudo que Jesus dizia, João repetia. Tudo que Jesus fazia, os discípulos faziam também. Saiu a notícia: Jesus curou um homem. Aí saiu outra notícia: os discípulos de Jesus também curaram outro homem. Saiu a notícia: Jesus ressuscitou alguém. Alguém chegava e dizia: pois Tiago também ressuscitou outro. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Sai a notícia: Jesus expulsou um demônio ali. Aí sai a notícia: os discípulos expulsaram 10 demônios. E isso Anás ficou encabrunhado. Como é que pode? Esses discípulos estão fazendo a mesma coisa desse mestre. Então quando ele vai interrogar Jesus, diz assim: me fale sobre seus discípulos. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite para você. Se você é discípulo de Jesus, você incomoda Anás. O que é um discípulo? É aquele que segue à risca o que o professor fala. O discípulo de Jesus é: onde Jesus pisa, ele pisa atrás. O que Jesus manda, ele faz. O que Jesus pensa, ele pensa. O que Jesus mandou, está mandado. Se Jesus pedir,
é uma ordem, e esse tipo de gente incomoda Satanás. Se aqui nesta noite só tivessem 2 discípulos de Jesus, eu tenho a certeza que eu seria um deles. Cadê o segundo nesta noite para exaltar e bendizer o nome santo de Jesus de Nazaré? Se só tivessem 2 discípulos, eu vou perguntar nesta noite, responda com um amém bem forte: quantos discípulos de Jesus tem aqui para eu ver? Se você é discípulo de Jesus, bate um glória a Deus forte aqui neste lugar. Você tem certeza que é seguidor de Jesus? Se você é seguidor de Jesus, me ajude nesta noite, pelo amor de Deus. Procure o irmão que está perto de você e diga: o diabo está incomodado com você, mas ele está perdido em nome de Jesus de Nazaré. E se eu fosse você, eu glorificava ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Anás estava preocupado com os discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque o discípulo não faz apenas o que o seu mestre manda, mas o discípulo também é multiplicador de discípulo. Você tem um discípulo aqui, ele multiplica. Através de um discípulo vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, vem 6, vem 7, vem 8, vem 9. Mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus ama muito os seus discípulos. Quando Anás começou a perguntar, vamos conjecturar, quantos são? Jesus, quantos discípulos são, rapaz? Digo não. Onde é que eles moram? Falo não. Como é o nome deles? Digo nada. Quantos anos ele tem? Nada. Digo nada. Quais são as habilidades deles? Não falo nada. Você vai ver que o que Jesus vai tratar é de sua doutrina, mas Jesus não fala nada dos discípulos. Você quer saber por quê? Se você analisar aqui na história, quando chegaram para aprender Jesus, não sabiam quem era Jesus, pegaram aqui na mão de Pedro e disse: vambora. Pegaram na mão aqui de João e disse: vambora, é você que eu vou aprender, você não é Jesus? Aí Jesus disse: não é eles, não é Jesus não, Jesus sou eu. Aleluia. Aí Jesus disse: olha, se vocês querem me prender, me prendam, mas não prendam eles não, deixem eles em paz. Jesus sou eu. 2 coisas: quando Jesus disse sou eu, os guardas todos caíram por terra, porque não aguentaram a palavra de Jesus quando disse eu sou. O eu sou está na tua vida, e o diabo não aguenta o eu sou que está na tua vida. Outra coisa, Jesus disse: deixe-os em paz. Sabe por quê? Porque Jesus ama muito os seus discípulos e não quer que ninguém agrave seus discípulos. Você faz parte dos discípulos de Jesus? Faz parte dos discípulos de Jesus? Diga amém. Estou finalizando aqui, escute. Mas a luta de Anás não era apenas para saber dos discípulos de Jesus. Ele queria saber sobre a doutrina de Jesus. Aí sobre a doutrina de Jesus, Jesus rasga o verbo. Aí Jesus fala, olha, verso 20, declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Diga amém. Jesus disse: eu ensinei abertamente, rapaz. Ensinei na sinagoga, ensinei no templo, ensinei na rua, ensinei em toda parte. Eu ensinei abertamente, não tenho nada para esconder de ninguém não, que eu não sou macumbeiro, nem feiticeiro, nem ladrão não. Eu sou o filho de Deus, o que eu tinha que falar eu falei para todo mundo ouvir. A minha doutrina foi ensinada em toda parte, mas dos discípulos ele não tocou. Sabe por quê? Porque os discípulos ele não queria comprometer. Me diga como são seus discípulos. Jesus se cala. Me diga como é a sua doutrina. Jesus quer saber a minha doutrina? Pergunte a quem me escutou. Quem me escutou sabe da minha doutrina. Louvado seja Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Digam comigo: doutrina e discípulos. Diga: discípulos e doutrina. Por que era essa raiva toda contra os discípulos? Irmão, se tirar os discípulos e a doutrina, a palavra, tem igreja? Respondam para mim. Se tirar os discípulos e a Bíblia de circulação, a igreja continua? Pode falar. Sim ou não?
Só tem igreja porque tem. Pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia. Diga assim: só existe igreja. Diga: só existe igreja porque existe eu. Levante aqui. E esta palavra. Glorifique ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo que o diabo quer é tirar os discípulos e a palavra de circulação, porque se Anás conseguir tirar o discípulo e a palavra de circulação, acaba com a igreja. Mas Jesus já profetizou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E quem faz parte dessa igreja, sacode a mão para o céu e exalte a Jesus de Nazaré. Anás queria tirar a igreja e os discípulos, queria tirar os discípulos e a Bíblia de circulação, mas a Bíblia, a doutrina de Jesus e os discípulos permanecem até hoje. Louvado seja o nome santo de Jesus. Jesus orou por ti, meu irmão. Jesus orou por nós. O diabo pode tentar na pessoa de Anás, na pessoa de governantes, na pessoa de ditadores, de líderes religiosos. Você vai permanecer como discípulos e a Bíblia vai continuar. Palavra de Deus. Pega a Bíblia aí, sacode a Bíblia para o céu e dá glória a Deus. Discípulo de Jeová, agora solte a Bíblia e aplauda Jesus de Nazaré. Vou terminar. Eu quero dizer nesta noite: Anás pode pelejar, nem acaba com os discípulos e nem acaba com a palavra. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus sempre associou seus discípulos à palavra. Ele sempre, quando falou nos seus discípulos, ele sempre os associou à sua doutrina, à sua palavra. Não tem discípulo sem doutrina, não tem discípulo sem palavra, não tem discípulo sem Bíblia. Discípulo sem Bíblia não é discípulo. Discípulo é apegado à Bíblia. Discípulo é apegado à doutrina. A doutrina é que fundamenta o discípulo. Por isso que Anás queria atacar o discípulo e queria atacar a doutrina, porque atacando a doutrina acaba com o discípulo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: se você já lê a Bíblia, já lia, leia mais. Se você tinha uma Bíblia em sua casa e não lia direito, leia a partir de hoje, porque Satanás tem medo de discípulo que tem doutrina. Quem é que ama a palavra de Deus aqui, meu irmão? Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Eu te prometo que segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado o culto termina mais cedo, mas pelo amor de Deus, deixa eu dar esse recado hoje completo. Pelo amor de Deus, quem é que crê na doutrina de Jeová, sacode a mão para o céu e dê glória a Deus. Não tem discípulo sem palavra. E para você ver que Jesus sempre associou o discípulo à palavra, capítulo 17, antes um pouquinho. Você não está no capítulo 18? Olha o capítulo 17, na oração sacerdotal, como Jesus associou os discípulos à palavra. Eu estou terminando, não sai pelo amor de Deus, que eu vou entregar a ceia. Olha aqui, capítulo 17, alguém encontrou? Diga: sou discípulo de Jesus. Vai, eita glória. A partir do 9 diz assim, Jesus orando: e por eles, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Deles aqui é os discípulos, e são os discípulos. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome. Jesus orou por ti, meu irmão. Teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto não falo do mundo, para que neles tenha o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Diga palavra.
Diga doutrina. Mais forte, palavra, doutrina. 14, eu vou ler de novo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou. Versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou deste mundo. 17 comigo, vamos lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu continuo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Digam: santificados na verdade. Vamos, na verdade, vão, na doutrina. E para terminar, verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua. Então diga comigo: só existe discípulo se tiver palavra. Quantos discípulos aqui gostam da palavra de Deus? Levante a mão e dê glória a Jesus agora. Quantos discípulos gostam da palavra de Deus? Diga glória a Deus. Você só é discípulo se gostar da palavra, só é discípulo se gostar da doutrina. O diabo, quando quer destruir um discípulo, ele ataca a doutrina. Mas nesta noite você está firmado na rocha. Você está firmado na rocha. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Fica de pé e dê o maior glória a Deus de sua vida nesta hora. Igreja do Deus vivo, fica de pé e dá palmas para Jesus aqui. Vai, vai, vai. Aplaude a Ele, glorifica o seu nome. Quem é que ama a palavra aqui? O diabo está com raiva porque tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia. Você que não tem Bíblia e nem lê Bíblia, toma cuidado. Apega-te à palavra de Deus hoje, porque crente que lê Bíblia fica parecido com Jesus. Eu? Abaxeriando canturi manarabrachébia. Crente que lê Bíblia, minha jovem, parece com Jesus. Aleluia. Crente que lê Bíblia parece com discípulos de Jesus. Agora eu quero que você, como servo do Deus vivo, eu quero que você faça um ato profético aqui. Eu vou já entregar a Santa Ceia. Quem é que ama a palavra? Diga: eu amo a palavra. Levante a mão assim bem forte e diga assim: declare para o reino das trevas. Digam assim: Satanás, escuta essa. Segura essa, Satanás. Assim diz a palavra de Deus. Digam comigo: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Vamos, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos de quê? De quê? Do coração. De glória a Deus, igreja. Segura essa, Satanás. Aplaude a palavra, igreja. Aplaude a palavra. Aplaude a palavra, igreja do Deus vivo. Eita, mistério de Deus na terra. Aleluia, aleluia. Agora levante a mão para o céu assim mais uma vez comigo. Digam comigo assim, ó: segura esta, capeta. Diga: eu sou discípulo. Diga: a palavra de Deus está em mim e eu estou na palavra. Diga: porque eu sou discípulo e a palavra de Deus é meu fundamento. Vai, vai. Agora diga assim: está escrito. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, vai,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aplaude a palavra, aplaude a palavra, aplaude a palavra, aplaude a palavra. Lá vai Anás, sacerdote do diabo. Eu te repreendo agora, falso sacerdote, cai por terra. Agora eu vou mandar só mais uma bala. Amém, igreja? Diga só mais uma bala, vai. Só mais uma bala do céu, quentinha. Já estou puxando o estilingue. Aleluia. Está escrito o Salmo de número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Cadê os discípulos de Jesus? Anás tem um ódio de discípulo e de doutrina. Me fala sobre teus discípulos e tua doutrina. Ele tinha raiva da doutrina, ele tinha raiva da palavra, mas a Bíblia diz: ah, meu Deus, obrigado, Jesus. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Satanás, escuta essa derradeira nesta noite. Cabeça derrotada no Calvário, esmagado pelos pés de Cristo. Repete, igreja: lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para os meus caminhos. Agora, para terminar, pega a tua Bíblia e sacode ela ao céu e diga assim: eu sou discípulo, eu amo esta palavra. Agora você diz assim, ó, vai dizer bem forte: cai por terra, Anás, no 3, viu? No 3, você entendeu? Cai por terra, Anás. Cai por terra, falso sacerdote. É melhor, viu? Amém? Cai por terra, falso sacerdote. No 3. Agora bota para arrebentar, viu? 1, 2, 3, já. Cai por terra, falso sacerdote. Outra vez. Cai por terra, falso sacerdote. Mais forte. Cai por terra, falso sacerdote. Manda glória ao céu, igreja. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode sentar dando glória a Deus. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, por ter amado o mundo de tal maneira e ter enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Louvado seja Jesus Cristo, que nos amou de tal forma ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Diante do que foi ensinado, eu tenho 3 perguntas e ao mesmo tempo 3 convites para fazer aos ouvintes. A primeira pergunta convite é a seguinte: você é um crente em Jesus Cristo, mas está sem igreja para congregar? Se a sua resposta for sim, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e se agregue ali e vá adorar a Deus. A segunda pergunta convite é a seguinte: você alguma vez na vida já foi crente e agora está desviado? Se a sua resposta for sim, volte para Jesus agora mesmo e procure uma igreja genuinamente evangélica onde você possa servir ao Senhor. E a última pergunta convite é a seguinte: você que nunca aceitou a Jesus, você gostaria de recebê-lo agora no seu coração? Gostaria de entregar a sua vida agora a Ele? Se a resposta sua é um sim, glorificado seja o nome de Jesus. Pegue sua mão direita, coloque contra seu coração e repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, confesso que sou pecador, entrego a Ti a minha vida, dirija os meus passos, em Teu nome. Amém, e que Deus abençoe. Agora se dirija a uma igreja evangélica e vá adorar a Deus de todo o seu coração. Um abraço para todos e até a próxima mensagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.